Não Isso que eu tem te como a gente perguntar, fazer uma então. consulta ou acolher um paciente em 10 minutos, como acontece muitas vezes no SUS, pela quantidade de pacientes que eles querem nos colocar para atender, como acontece muitas vezes em plano de saúde, pela quantidade de pacientes também que a gente acaba sendo obrigado a atender. E a gente não consegue colocar a forma correta, que a gente sabe que aquele paciente tem que ser atendido, né? Com a atenção não só durante a consulta, mas depois também. Até que enfim eu falo com alguém perto aqui, né? Porque eu só falo com o pessoal de longe. Belém tá Sim, mais pertinho de Manaus, né? verdade. Natasha, então queria começar te agradecendo por você ter topado aqui o convite de falar um pouquinho da tua trajetória, que tá bem no comecinho ainda, né? Tanto de carreira quanto do CVM. Mas queria te agradecer porque eu tenho certeza que você vai inspirar muitos colegas que estão no início da jornada, né? E tenho certeza que a sua trajetória vai inspirar e também eu tenho certeza que, apesar de ser uma jornada curta ainda, né, que está no início, mas tem muito aprendizado. Então, obrigado, viu, de verdade. Obrigada pelo convite também, Iver. Show de bola. Então, para a gente começar nosso bate-papo aqui, se apresenta aí para os colegas, fala quem é você, de onde você fala, o que que você faz. Então, gente, eu sou Natasha Valente, tenho 32 anos, eu sou reumatologista aqui em Belém do Pará, né? Eu terminei minha residência ano passado e atualmente também estou fazendo mestrado e uma pós-graduação também em acupuntura para ajudar aí na condução dos meus pacientes também. Então, comecei a atender oficialmente em maio do ano passado. Isso, em maio do ano passado. E aí a gente está seguindo aqui, fazendo cursos, aprendendo, que é uma coisa realmente que a gente não tem noção na residência, na faculdade, né? Então é muita coisa, muito conhecimento a ser adquirido. E, e é isso. Por enquanto é isso. Que massa. Eu juro como eu não estava sabendo do mestrado. Da pós eu sabia. Mas do mestrado, nossa, isso é mais um motivo, né? Mais um motivo que corrobora o que eu acabei de falar. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar aqui na tua história. Natasha, fala pra gente então, como que você conheceu o CVM e como é que estava a tua vida nessa época? Então, na verdade, no início da pandemia, com essas mudanças que a gente teve também lá na residência, mudança de horário, deslocamentos, enfim, como a bagunça a vida de todo mundo, e como forma de tentar adquirir até um conhecimento a mais e não surtar também, né? Começou a vir muito conteúdo pelo Instagram, pela internet, algo que eu já estava querendo, na verdade, começar, inclusive, a divulgação, mas por conta da residência não iniciei, eu estava prevendo fazer isso depois que me formasse, então eu comecei a ir atrás de conteúdos. E aí o CVM já me apareceu no meio da pandemia, e foi quando eu comecei a ouvir os podcasts. Podcast de todo mundo que estava sendo entrevistado, é, lá no início estava com o Adriano também, né? Então vocês apresentavam uma forma diferente da gente atender nossos pacientes, né? Uma coisa que a gente não Uhum. realmente não aprende na residência. Pelo contrário, na residência a gente só vai para basicamente tocar serviço, ficha atrás de ficha, e acaba que toda essa organização em volta do nosso atendimento é meio que perdida. E a gente não sabe direito como fazer um acolhimento melhor. Então, a partir daí, da pandemia, eu fui ouvindo podcast, mais podcast lá no meu carro, né? Que eu tinha também que estar estudando para residência, estudando para a prova de título, né? Da especialidade. Foi lá que eu também comecei meus primeiros passos, fazer a prova para o mestrado. Então, o tempo que eu tinha era para ouvir podcast no carro, no trânsito. Então, comecei a conhecer dessa forma, e ouvindo também os colegas sobre as suas experiências, como estavam mudando de vida, entendendo como realmente a gente tem que atender e acolher nossos pacientes.
Então foi mais ou menos assim que eu conheci o CVM. E logo depois, ano passado, eu entrei na turma 9, né? Já para entender mais ou menos como essa organização da gente poder acolher cada vez melhor nossos pacientes. E aí foi mais ou menos assim minha trajetória com o CVM. Entendi. Então, no caso, Natasha, você, o start para você pensar, cara, eu acho que eu também consigo começar, por exemplo, sair da residência, começar meu consultório. Foi com a gente ou você teve algum outro evento, ou teve algum preceptor, teve alguém na tua trajetória que disse, olha, eu acho que vale a pena você investir no consultório? Ou Não, não, já daí foi a partir da gente mesmo? não, isso daí nunca ninguém estimulava não a gente a abrir nada particular, né? Nossa intenção nossa era sair, atender em clínica popular, ou mesmo em planos, e só, porque consultório é para se abrir só depois de um bom tempo atendendo. Tanto é que, quando eu entrei na medicina, na verdade, eu já pensava em talvez abrir um consultório particular, estava começando a fazer os cálculos, mas durante o curso inteirinho é como se isso tivesse sido desestimulado. Na residência e nas duas residências ainda isso aconteceu novamente. Então era uma coisa que já estava até fora dos meus planos, porque eu estava entendendo que não seria possível, muito menos recém-formada. Então, começando a ouvir histórias, não só histórias de pessoas recém-formadas, como eu estava, mas também de pessoas, de médicos já de carreira, com anos de carreira, na verdade, que estavam tentando mudar de vida, que entraram nesse mesmo caminho que eu estava pensando em entrar, aí eu comecei a refletir, será que tá certo isso? Não, tô achando que eu tenho que seguir esse mesmo caminho, não, tem alguma coisa errada. Acho que eu tenho que voltar para aquele pensamento lá do início, mas de uma forma diferente, né? Tentando fazer diferente. E aí, começando a ouvir as histórias, a forma como vocês faziam a gente conduzir, ou entender como deveria ser nosso atendimento com nossos pacientes, eu comecei a entender que alguma coisa estava errada. E aí, fui tentando, ouvindo, consumindo primeiro muito material gratuito de vocês. A partir daí, eu já fui colocando em prática algumas coisas, mesmo na residência. Já fui adquirindo conhecimento para quando eu me formasse, eu já começasse de uma forma certa, pelo menos parcialmente. Até que eu tivesse Uhum. condições de entrar no curso mesmo e adquirir mais conhecimentos e saber como planejar direitinho isso. Então, foi mais ou menos isso. Que massa. Olha só, Natasha, que interessante, né? Às vezes, isso aconteceu comigo também, lá atrás. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, eu me encantei pela pesquisa, sabe? Tipo, eu fiz na Fiocruz aqui, na Fiocruz Amazônia, então, tipo, tem todo um. Até o ambiente lá eu achava incrível. Eu falava, pô, quero ficar aqui para sempre e tal, que coisa bacana. Olhava assim para os meus professores, pesquisadores, pô, a pessoa estuda saúde indígena, não sei o que e tal, a pesquisa muda o mundo, não sei o que. Até o dia até quando eu fui olhar de mais de perto, assim, a vida dessas pessoas, e eu descobri que era uma vida que eu não queria para mim. E nada de errado, né? Nada de errado, tipo, pelo contrário, eu tenho maior carinho. E até falei esses dias, minha orientadora me ligou e me oferecendo querendo me indicar para ser coordenador de um curso de medicina e tal. Então, eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter passado um tempo na pesquisa, mas eu acho que é uma reflexão importante para cada um de nós fazermos, né? Não no sentido de querer dizer o que é certo e o que é errado, mas o que é certo e errado para mim, né? Para você, para cada um de nós, né? Tipo, a gente tem que honrar cada um, né? O que cada um escolhe, mas e eu também gosto, e assim como eu acho que cada um de nós merece o mesmo respeito, né? Pô, beleza, você quer ser pesquisador, você quer ser professor, você quer ser plantonista, você quer ser, enfim, até a especialidade. Ah, eu quero trabalhar na unidade básica, eu quero trabalhar na UTI. Que a gente honre essas pessoas, esses colegas, mas também que a gente seja honrado pelas nossas escolhas, né? E eu acho que uma coisa muito legal, um exercício muito legal é isso mesmo que você trouxe. Olhar para frente. Você deve ter ouvido várias histórias de colegas aqui
né? Que infelizmente é a coisa mais comum, né? Eu acho que a gente está perto de chegar a 100, eu acho que eu já devo estar perto de chegar a umas 100 entrevistas como essa que eu estou fazendo aqui contigo. E infelizmente é muito comum os colegas dizerem, ah, eu não aguento mais, eu estava pensando em largar medicina, não sei o quê, não sei o quê. E, pô, para quem está começando a jornada, ouvir isso, dizer, pô, peraí, será que esse caminho que eu estou indo, lá na frente eu vou chegar nesse mesmo local? Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Porque se for, tá tudo bem, mas e se não for? Qual o outro caminho, né? Então, que massa, uma reflexão muito importante. Eu imagino, principalmente até para quem está se formando, né? Que às vezes, né, Natasha, o pessoal escolhe a residência só pela questão do mercado, né? Pô, por exemplo, vou escolher reumato porque tem pouco reumato na minha cidade. Mas, pô, conversa com o reumato, conversa com o reumato início de carreira, conversa com o reumato mais experiente, vê como é que é a vida dele, vê se é aquilo ali mesmo que você quer. Eu acho que é uma ótima dica, né? E não escolher só pela grana, por exemplo, né? Sim, sim, isso daí com certeza, né? Eu já tenho uma história com a reumatologia, na verdade eu já estava meio. Não estava muito consciente disso, mas com o tempo a gente fica consciente. Na verdade, que a minha mãe tem artrite reumatoide, minha melhor amiga na adolescência teve lúpus. Então, meio que eu me cerquei da reumato, não quis acreditar nisso, mas no final acabei chegando aqui, né? Já tendo mais ou menos noção de como eu queria que esses meus familiares, amigos, fossem tratados, porque eu via dificuldades. E eu nunca aceitei, na verdade, certas coisas, desde quando eu entrei na medicina. Tanto que eu até fui excluindo especialidades por conta do ritmo, da rotina, e até de posicionamentos que a gente tinha com alguns professores. Então, essa questão do cuidado, do acolhimento, de ter um carinho a mais com nossos pacientes, eu já tinha algo para mim que eu queria isso desde o início. Tanto que eu sempre pensei em fazer especialidades que englobasse, que a gente entendesse de uma forma geral todo paciente, para que a gente não cuidasse só de uma parte, para que a gente tivesse poder de ajudar em todos os sentidos, seja na medicina ou fora dela, né? E Que aí, massa. todo esse Então, pensamento do CVM me conduziu para isso. era Porque isso que não eu ia te tem como, perguntar. Era não isso que eu ia tem te como a gente perguntar. fazer uma Então, consulta ou acolher um paciente em 10 minutos, como acontece muitas vezes no SUS, pela quantidade de pacientes que eles querem nos colocar para atender, como acontece muitas vezes em plano de saúde, pela quantidade de pacientes também que a gente acaba sendo obrigado a atender. E a gente não consegue colocar a forma correta, que a gente sabe que aquele paciente tem que ser atendido, né? Com a atenção não só durante a consulta, mas depois também. Porque o paciente reumato é um paciente crônico, paciente que muitas vezes tem muitas comorbidades. Então, a gente nunca comorbidades. conseguir ajudar só numa consulta nem no retorno. Então, o acompanhamento, o cuidado, o tempo que a gente tem com eles é muito, muito necessário. E isso, infelizmente, a gente não consegue com o ritmo dos outros. É uma coisa que a gente precisa criar, né? Ter a nossa liberdade também para isso. Então, aí é quando eu ouvi que existia a possibilidade disso, inclusive de fazer de outras formas, além de consulta, além de retorno, formas tradicionais da medicina, isso caiu assim no meu colo. Parece que eu estava esperando, parece que estava esperando eu me informar de vez para isso acontecer. Que foi o que aconteceu na pandemia que eu conheci, né? E eu até eu falei recentemente, eu não sei se eu falei com algum reumato, eu acho que foi uma consultoria que eu fiz contigo, se eu não me engano. Que eu falo com tanta gente que eu às vezes me confundo. Mas eu não sei se foi contigo, se não for me perdoa, mas eu falei algo assim, o PAI, né, o Programa de Acompanhamento Intensivo, essa metodologia do pós-consulta do CVM, parece que ela foi feita para reumato, porque os pacientes, né? E aí eu queria até te ouvir também sobre isso, né? Um pouquinho mais lá para frente, para você me falar como é que tem sido, porque até eu fico até curioso de saber como é que tem sido o teu acompanhamento, né? Desses pacientes de pai, né? Como é que você tem, qual diferença, qual é o feedback que você tem recebido? Porque todo paciente com doença crônica, né? Assim, a gente tem vários relatos, mas eu acho que a gente está só arranhando, Natasha. Eu acho que a gente está só arranhando do poder, né, disso, né,
Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, o programa de acompanhamento intensivo que o CVM traz é uma mudança total de paradigma. É a gente sair do paradigma de fazer aquela consulta rápida para um paciente que tem uma queixa, 200 mil queixas, paciente que, no caso de vocês, esperam meses, né? Muitas vezes que vem do interior do estado, muitas vezes cara, que só quem sabe, né? Quem passa isso, eu só imagino, porque eu não tenho nenhum paciente, eu não tenho nenhuma familiar próximo. O que eu sei da reumato é dos pacientes que eu atendi durante a faculdade, alguns pacientes que eu tive, mas só eu fico imaginando o quanto que deve ser doloroso para esses pacientes, né? E aí o paciente está com dor, ele vive com dor, uma dor muito acima da média, espera meses para quando finalmente chega na frente do seu médico para falar, ele quase não consegue falar, a consulta é rápida, ele não consegue, ele não entende. E como é que fica esse tratamento, né? Então, eu fico curioso para saber como é que tem sido, né, para você, né, fazer todas essas técnicas que a gente compartilha no CVM, né, de empatia, de escuta. No caso do atendimento particular, você consegue dar o tempo que o paciente precisar, né, de você estar junto no pós-consulta. Eu fico curioso para saber, né? Se já quiser, inclusive, falar sobre isso, eu acho que seria interessante. Saindo aqui Sim, totalmente do script da live, aqui com o objetivo de falar da tua sim, história, sim. mas conta um pouquinho sobre isso, por favor. É, na verdade, a gente sabe que por conta da história de dor, né? Geralmente dores crônicas mesmo, a gente, como eu falei, a gente sabe que não vai conseguir o melhor tratamento vendo o paciente só em consulta, esperando o retorno. Tem muitas vezes pacientes com dores crônicas agudizadas, que até é nosso segmento mesmo, orientação das nossas sociedades, até acompanhar e reajustar medicações a cada semana. O que é difícil a gente fazer isso é, em uma consulta rápida, como a rotina acaba impondo para a gente, né? E essa questão de Uhum. o acompanhamento após, além de ajudar na educação do paciente, porque já é difícil para o médico em si entender a reumatologia. Isso a gente tem na realidade, a gente sabe disso. Tanto que a gente sai da faculdade e quando a gente entra na residência, parece um outro mundo. Várias vezes eu já quis desistir nos 6 primeiros meses da residência da Reumato, porque era muito É punk, né? É punk, né? difícil tentar entender tudo isso, misturado com dor crônica, que envolve aquela questão de sistema nervoso central, de autoimunidade, de dores inflamatórias locais, com partes moles, enfim. E em paciente que tem tudo isso de uma vez só, é complicado. Então, Uhum. ajustar a vida de um paciente desse, crônico, também é complicado. E essa questão de acompanhar, de orientar, de também fazer o paciente entender a doença dele, que é como eu falo para os meus pacientes, se você não entender, pelo menos um pouquinho, você não vai saber tratar, você não vai ajudar. Porque depois chega alguém ali do lado dizendo que está errado, que isso daqui é melhor, você vai lá, gasta o seu dinheiro, atrapalha o seu tratamento por conta de tudo isso, porque você não entendeu a sua doença. E para a gente fazer entender, também demora. Se demora para o médico, o paciente que é leigo, que não sabe de medicina, demora mais ainda. Então, o Cara, poder acompanhar, esse insight é muito poderoso. É muito poderoso que poder você trouxe acompanhar é agora. essencial. É essencial para a gente melhorar a vida dele e para a gente poder fazer o ajuste necessário na medicação. Então, Natasha, olha, eu vou repetir o que você falou. Você falou assim, gente, se para o médico que passou 6 anos na faculdade, depois mais 2 anos de clínica médica, não é isso? isso. De residência, depois mais 2 anos de reumato, é 3. Dois. Mais 2 anos de reumato, fora os cursos de especialização, de não sei de quê, de não sei de quê. Cara, 10 anos estudando para o médico é difícil. Olha só que louco! E aí, numa consulta, às vezes que seja de 1 hora, você quer que o paciente entenda. Cara, não tem como. Que Não. massa, Natasha. Que insight poderoso, sabe? Tipo, é isso, sabe? É isso. É esse paradigma que a gente tem que quebrar, de entender que não, essa medicina que nos ensinaram de fazer essa medicina pontual, né? Por exemplo, teu paciente, a maioria, 90, não sei, mas eu arrisco dizer, legalmente falando, não tenho dado nenhum, totalmente falando como achismo mesmo, mas eu imagino que 90% dos seus pacientes
sejam pacientes que têm doenças crônicas. E aí o modelo de atenção médica que nos ensina é um modelo voltado para a condição aguda. Sim. Mas 90%, tipo, sei lá, tem 10% que é a doença que está ali com a doença crônica agudizada, mas 90% não. É. E aí é que eu acho Natasha, que nem eu falei, a gente está só arranhando. Você também está só no começo da sua jornada. O que eu imagino, Natasha, é que daqui a 2, 3, 4, 5 anos que seja, nossa, eu fico pensando como é que o grau de realização que você vai estar, sabe? Tipo, começando agora. Porque assim, ó, você está começando na Reumato, mas você está começando também uma coisa que eu aprendi, Natasha, com a comunicação médico-paciente. Se eu não me engano, é no Francisco Carrió, ele fala assim, para a gente aprender com os nossos pacientes. Os nossos Sim. pacientes, eles nos ensinam todos os dias. Então, daqui a 5 anos, Natasha, você vai saber não só de reumato, você vai saber muito sobre os seus pacientes. E isso vai te dar ferramenta, vai te dar arsenal para você ajudar esses pacientes. Então, assim, eu imagino o grau. Não sei se tu já parou para pensar, que eu estou viajando aqui agora, porque eu fico muito empolgado com isso, sabe, Natasha? De verdade, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas, assim, esquece que a gente está numa live, mas isso é revolucionário, sabe? Tipo, não só para você, né, que está aí, que está decolando, né, com a nossa metodologia, mas para os seus pacientes. São pessoas cara, que vão ter, pelo menos, vão ter menos dor e vão ter uma médica para chamar de sua, sabe? Tipo, vão ter um acolhimento, vão ter tudo que, infelizmente, talvez, né, não sei, da tua história, da história da tua mãe, da tua amiga de infância aí, não tiveram. Sim. Já parou para pensar nisso? Eu gosto muito, eu gosto muito de trocar experiências com meus pacientes. Eu considero muito, inclusive, e por isso que eu acho necessário essa consulta, que a gente possa determinar um tempo e que seja um contato depois com o paciente. Porque eu considero as coisas que ele diz que melhora também. Eu não vou proibir certas situações, eu tenho que entender também as necessidades, né? E as condições dos pacientes. Então, e tudo isso que envolve a troca de experiências entre médico e paciente. E que é super importante para não só fazer a gente crescer, né? Mas para entender até o perfil de paciente que a gente recebe, de onde a gente está. Para a gente poder traçar esse plano de tratamento, esse melhor tratamento para eles, considerando a realidade que a gente vive. Então, poder pensar nisso, poder pensar que eu vou estar entendendo sobre a vida das pessoas da melhor forma possível, para planejar da melhor forma possível, que eu falo para os meus pacientes da forma mais personalizada, humanizada, que eu considero, para mim é isso que é a medicina. É a gente pegar a questão científica, a evidência científica, mas passar isso para cada paciente, que cada um vai responder de uma forma. Se a gente for tratar Uhum. de uma forma geral todo mundo, não vai dar certo. Se a gente não for ouvir todo mundo, também não vai dar certo. E a gente precisa dessa troca sim. Eu acho muito importante e é isso que eu quero fazer para a vida, com certeza. Que massa. Vamos voltar então aqui um pouquinho para o script aqui, que é o seguinte: quando você se conectou, quando você viu lá, pô, é isso aqui. Eu acho que esse pessoal aqui é a tribo que eu quero aprender mais disso, eu quero beber mais dessa fonte. Não teve nenhum sabotador, não teve nenhum, eu chamo de Zé Curubu, né? Não teve alguém falando no teu ouvido, alguém que eu falo é uma voz mesmo, lá um medo, né? Pô, mas se enxerga, tu mal saiu da residência, ainda tá cheirando a leite, vai querer abrir o seu consultório, nem teus preceptores têm consultório ainda, a maioria dos seus preceptores estão atendendo plano, quem que tu acha que é? Pô, enfim, teve alguma coisa nesse sentido, assim, que quis te brecar? E se sim, como é que você lidou com isso? Na verdade, o principal foi achar que eu poderia jogar meu dinheiro fora, né? Ter medo disso, do investimento inicial, né? Porque eu não tinha nada, praticamente, né, em relação à minha especialidade. Então, apostar um dinheiro que eu não tinha, começando do zero, que ainda ia ter gasto com aluguel, com material, com tudo,
Realmente foi basicamente isso. Por isso que desde 2020, que eu já estava escutando, ainda não tinha entrado na turma. Que era essa a principal barreira, de eu estar fazendo alguma coisa que não ia ver a resposta, não ia ver se voltar para mim como alguma forma produtiva, né? Em relação a medo do que os outros iriam pensar, eu, assim, talvez na residência ainda eu tinha medo em relação a isso, por isso que eu não iniciei meu Instagram, a minha divulgação na residência. Mas depois que eu me formei, eu ganhei a força que eu precisava, ainda mais depois de passar na prova de título, aí que eu ganhei a força que eu precisava. E pronto, abri, não ia dar satisfação para ninguém, já tinha feito tudo o que eu precisava, já tinha passado na residência, já tinha terminado, já tinha feito a prova de título, então ninguém poderia falar nada. Eu ia decidir o que fazer, o dinheiro era meu mesmo. Então eu tinha que decolar e fazer o que eu estava conhecendo e vendo que era possível. Mas realmente o medo inicial, né, foi o principal sabotador para escolher entrar no curso. E como é que você lidou com esse medo? Pô, será que vai voltar? Será que eu vou ter o retorno disso? Que afinal de contas você entrou. É. Eu falei, não, deixa eu fazer as contas aqui. Se eu tiver um pouquinho ainda sobrando, ainda vai dar para pagar. Fiz uma economia ali, fiz as contas mesmo na hora. Falei, agora dá. E aí, se eu já quiser, e outra coisa que eu pensei foi, se eu já quero iniciar agora, ter uma resposta até o final do ano, que praticamente comecei em maio, se eu quiser ter uma resposta até o final do ano de alguma coisa, pelo menos 2 pacientes por mês, eu já tenho que começar agora, para que no final do ano eu tenha 10. E assim vá, já que é lento o negócio, né? Imaginava assim. E isso que me fez motivar uma meta de querer ter tantos pacientes e fazendo as continhas lá, pelo menos para não sair no prejuízo. E assim eu fui. Perfeito. E a pergunta que não quer calar é: e aí, valeu a pena? Deu Valeu. para ter retorno? Valeu sim, a gente do segundo semestre todinho já fui fazendo os planejamentos, né? Modificando algumas situações em relação à consulta que eu tinha com os pacientes, e a gente acabando por ter mais acabando por ter mais esse pensamento de acolher, conversar, já fazia um pouquinho. Mas aí saber o que está fazendo e deixar tudo certinho no caminho certo, organizado, isso fez toda a diferença. Então, o semestre todo, para planejar isso e colocar aos pouquinhos essas mudanças, já ajudou muito. Fora que eu tive a oportunidade de não só receber relatos, ver relatos de outros colegas, né? E também de fazer cursos sobre essa questão de marketing, do Google. Então, foi mais um aprendizado nessa área também que eu tive. Então, por tudo isso, com certeza valeu a pena. Conhecimento sempre é bom. Conhecimento a gente não tem como desperdiçar, né? Sempre a gente volta em alguma coisa boa pra gente. Então, valeu muito a pena. Que massa. E aí, você entrou e depois você entrou. Como é que foi para colocar o método em prática? Muita gente tem dificuldade em relação a, pô, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter tempo? Porque às vezes a vida é corrida e tal. Como é que foi isso para ti? Eu estava organizando, né? Estava sem um horário fixo, mas estava iniciando, estava ainda por conta de iniciar e ter que ter um dinheiro para terminar de pagar, essas coisas. Tinha que estar pegando algumas coisas, alguns tipos de atendimentos, fora os outros, o trabalho que eu já tinha, né, de plantão. Então, foi um pouco, digamos assim, dificultoso no início, porque é um conteúdo bem denso, né? É muita coisa para resolver, envolvendo tanto marketing, internet, quanto o próprio acompanhamento do paciente, é muita coisa para aprender, colocar em prática. Mas, assim, uma coisa essencial que eu fazia era, se eu tinha um engarrafamento de meia hora, uma hora para até o meu plantão, por exemplo, eu ouvia a aula. E se eu não podia prestar atenção direito nesse trajeto, no outro dia eu ouvia de novo. E aí eu ia repetindo. E assim eu acabava
ouvindo e aprendendo nas aulas. Então, o tempo que eu tinha, eu estudava. Eu ouvia as aulas. Muitas vezes eu nem via, mas eu ouvia. E isso me deu condições para que eu, ouvindo num dia do plantão, no outro dia que eu fosse atender, colocasse alguma coisa em prática. E isso eu podia fazer, e fazia todo dia. Porque todo dia eu ia me deslocar com o carro. Né? Que se fosse meia hora, 20 minutos, eu colocava uma parte da aula para assistir. Então, essa foi Que basicamente a minha massa. estratégia. Que massa. Se você está numa grande cidade, você tem aí a resposta para a sua. Será que eu vou dar conta? Você dirige todo dia, tem aí uma resposta. Sim, sim. Natasha, e aí, depois que você começou a colocar em prática, o que foi que fez com que você teve, assim, que são 4 pilares, né? O que você começou a colocar em prática primeiro? O que trouxe mais resultado para você? O que fez com que você... O que acontece? Acontece assim, eu vejo um padrão, eu vejo que os colegas que têm mais resultados são aqueles que começam a aplicar e vê o resultado. Aquele resultado, ele retroalimenta. Tipo, sei lá, o paciente que você prescreve lá um... Tem pacientes que você orienta, você até prescreve, né, a fisioterapia, por exemplo. Tem os que fazem e tem os que não fazem, né? Uhum. Aí muitos que não fazem dizem, nem fiz, porque eu já fiz outras vezes não melhorou. É. Aí nem fiz. Ou seja, só vai ter resultado se fizer. Uhum. Então só tem resultado aquele médico que, peraí, deixa eu começar por aqui. E aí tem um resultado de uma coisa, aí aquilo vai dando coragem, vai dando, né? E aí vai retroalimentando. Qual foi por onde você começou e por onde, o que dentro do método que te trouxe assim mais resultado que você disse, rapaz, esse negócio aqui funciona mesmo. Uhum. Na verdade, primeiro, mais ouvir do que perguntar, né? Do que falar. Deixar o paciente falar tudo que tem para falar. E a gente, aos poucos, direcionando, mas não direcionando sempre, quase 100% das vezes, como a gente sempre foi treinado a fazer, né? Porque o paciente falando, a gente ouvindo, a gente entende muita coisa. A gente pega muito, muito detalhe que a gente não ia fazer se a gente só continuasse nessa história de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, a primeira coisa foi isso. Que aí isso me chamou a atenção, né? Que aí o paciente saía super satisfeito só daquela consulta de eu estar ouvindo, que na verdade é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Para poder fazer o tratamento adequado, para entender, para ouvir a história, para saber a reação que o paciente já teve, de repente, por uma mesma medicação que a gente está passando, mas ele precisa tomar. Mas a gente fazendo a segunda coisa, que foi essencial também, que acho que foi a situação que mais deu, que eu mais vi resposta, e mais os pacientes ficaram animados em relação a isso, que nunca nenhum médico fazia, foi o pós-consulta. Mas um pós-consulta planejado, né? Fale mais Inclusive, a sobre gente isso. por exemplo, a gente tem uma medicação X que a gente sabe que em tantas semanas ou em 1, 2 semanas a gente sabe que pode ter uma reação. Daqui a 2 semanas pode dar uma piorada, pode dar uma melhorada na resposta do paciente ou não, que seria um tempo para a gente até orientar ele sobre isso, para ele não ficar frustrado e achando que a medicação está errada e já atrapalhando todo o tratamento antes mesmo do retorno. Então, o acompanhamento depois da consulta, que é um acompanhamento que eu já faço para todos os meus pacientes, toda semana eu falo com eles para saber de resposta, medicação, se é preciso algum pequeno ajuste, se ele está tendo reação por algum motivo, se ele está tomando a medicação correta, que muitas vezes a gente pode até ficar 1 hora com o paciente, orienta, reorienta, fala novamente que ele tem que tomar de manhã e à noite, mas às vezes ele esquece, só toma de manhã. Ou então a gente diz para o paciente tomar só de manhã e está escrito na receita. A gente falou, refalou, reorientou, como aconteceu essa semana, inclusive. Falei, na outra semana falei novamente, a paciente continuou tomando no horário errado. Então hoje eu falei novamente, eu acho que agora ela entendeu. Então a gente detectar e fazer um pós-consulta, isso dá uma resposta excelente. Isso faz o paciente entender também que a gente tem essa preocupação com ele, dessa resposta que a gente sabe que vai acontecer, mas desde que ele faça de forma correta.
que às vezes é muito, novamente, é muito difícil deles entenderem até uma receita. Então, a gente precisa orientar mesmo até antes do retorno. Então, esse pós-consulta estruturado, isso daqui foi o principal que eu vi a resposta, inclusive do paciente, que nunca nem recebia um oi do seu médico, né? Que é uma coisa muito importante para eles. Entender que a gente está ali para ajudar se acontecer alguma coisa. E isso eles chegavam sempre muito satisfeitos com isso. E ajudavam, inclusive, e ajuda, inclusive, no tratamento, né? A eles aderirem mais ao tratamento. Então, são essas duas situações que eu via mais resposta. E aí eu fui vendo, mas eu só estou mandando uma mensagem. Só estou dizendo, perguntando se está bem, se teve alguma situação, aconteceu alguma coisa, só isso em geral. E aí eles vinham super satisfeitos só com uma mensagem. E aí eu via o quanto eles aderiram e quanto eles ficavam bem. Da gente poder estar detectando algumas coisas antes do retorno. E aí o retorno era só sucesso. Que massa. E aí isso foi te encorajando, isso foi te dando, né? Sim. E aí hoje eu sei que você, por exemplo, está com a secretária própria, eu sei que você está aumentando o número de turnos, consultório particular, está saindo de alguns lugares. E aí eu queria te perguntar como é que está sendo isso para ti, porque é também uma dor muito grande, né, de muita gente, né, essa transição, né? Poxa, você sair de um lugar que é certo, né, que é entre aspas seguro, porque na verdade não é nada seguro. A gente fala aqui, eu falo com um tom de brincadeira, mas é uma brincadeira muito dolorosa, que quando você trabalha em clínicas, por exemplo, populares, quando você atende plano de saúde, você está construindo sua mansão em terreno alugado, né? A qualquer momento o dono pode dizer, ei, dá licença. Mas como é que tem sido isso? Mesmo a gente sabendo disso, né? Mesmo a gente, às vezes, o racional sabe, mas o emocional diz, mas gente, e se der errado, não sei o quê. Como é que tem sido isso para ti, Natasha? E como é que tem sido, por exemplo, em relação aos pacientes, né? Que você já criou um vínculo ali? Como é que está sendo isso? Então, eu tive, por conta do crescimento, né, de atendimento, dessa atenção a mais que eu quero dar para os meus pacientes, eu tive que realmente contratar uma secretária para me ajudar a dar esse suporte. E eu posso dizer que, devido tanto conhecimento que a gente tem que absorver, junto com não tão parecido com. Não considero tão parecido com a residência, né? Porque, de uma certa forma, a gente já tem um conhecimento desde o primeiro ano de medicina, então a gente já está acostumado a fazer aquilo, estudar e trabalhar daquela forma. Mas aí, quando a gente pensa em abrir um consultório particular, planejar todo um atendimento diferente para o nosso paciente, a gente fala de coisas que a gente nunca ouviu falar. De Aí situações de gestão. A curva de aprendizado é diferente, né, intensa, da residência, né? É muito intensa e muito rápido. E a gente tem que fazer aplicar assim, porque senão também não vai dar tanto certo como a gente queria. E é muito conhecimento, e a gente continua estudando, né? Então acaba que está sendo sofrido porque tá tendo uma demanda aí, apesar de eu ter reduzido a minha carga horária, mas é como se o cansaço continuasse, até da mesma forma, até pior às vezes que da residência, porque é muito conhecimento. Mas a gente está tendo realmente um conhecimento tão aprofundado que a gente vê os pacientes, agora que eles estão retornando, os pacientes que eu já comecei a acompanhar lá no ano passado, agora que o boca a boca está funcionando, eu já estou recebendo pacientes encaminhados dos meus primeiros pacientes. Então, a gente vê como as coisas estão indo bem. A gente vê que como os pacientes podem ficar muito bem com esse acompanhamento. E a gente até dá um suporte maior, orientar, já passar para etapas de tratamento que às vezes a gente nem vê na residência. Porque o paciente nunca chega no melhor do tratamento lá, do ritmo que né, muitas vezes. Então, está sendo sofrido, está sendo dolorido, porque a gente tem que vencer algumas coisas, inclusive essa questão de valorizar a gente, valorizar nosso conhecimento, tantos anos de estudo, para saber que a gente sofre tanto, tem tanto conhecimento, quer dar um suporte maior, mas a gente não pode dar um suporte dessa forma, até cobrando o valor mínimo, não valorizando a gente, né?
valorizando a nossa hora de trabalho. Até é duro para a gente entender isso, porque desde o início da faculdade a gente entende que a gente tem que receber pouco ou trabalhar de graça. Basicamente isso que a gente sai entendendo da medicina. Mas até É, a questão de ter uma hora de trabalho para valer a pena ajuda também, né, nesse atendimento dos pacientes. Ajuda a estruturar um excelente serviço para eles. Porque também a gente não pensa só em economizar para a gente. Isso daqui tem que se refletir também no nosso consultório, nos produtos, nas coisas que a gente faz para oferecer para eles. Então, perfeito. todo o processo de mentalidade que a gente tem que criar e às vezes a gente acha que não vai porque nunca vi, né? Agora todo mundo está tendo junto, né? Passar por uma coisa que ninguém nunca viu, a gente até duvida, mas quando a gente coloca em prática, dá certo. Eu só faria um adendo em relação além do tempo de estudo, né, Natasha, que é importante, que a gente precisa valorizar sim, né? Eu ressaltaria o tamanho da transformação que você tem causado na vida dessas pessoas. Quando a gente vai estudar sobre precificação, né, a gente descobre que a maior lei da precificação tem a ver com lei de oferta e procura. Quantos reumatologistas em Belém estão fazendo um serviço de tanto do que você trouxe aqui, né? De pós-consulta, de uma consulta, né, com esse acolhimento, com essa escuta empática, por exemplo. Vou dar um zoom in, né? Vou aproximar de uma coisa que você falou. Você falou assim, hoje, depois de um ano, meus pacientes que eu comecei lá atrás estão começando a retornar e retornar com os resultados que eu nunca tinha visto na residência, porque lá não consegui, com o modelo que eu fazia lá, eu nunca tinha visto um paciente ter uma melhora tão significativa. Olha que incrível, olha que massa. No Toda vez início que eu chegava você. até a duvidar. Eu falava, não acredito que isso é verdade. O protocolo que a gente estudava, só que muitas vezes a gente não via por conta disso, da demora para o paciente retornar, da falta da gente conseguir um tempinho a mais para entender alguma coisa, da falta do suporte psicológico, que a gente às vezes até não consegue, mas a gente pode ajudar de alguma forma. E aí estava no protocolo, mas a gente não conseguia seguir. E quando eu comecei a ver isso no particular, falei, com esse tipo de atendimento, eu falei, não acredito. Olha, é verdade o que está acontecendo, é verdade o protocolo, é verdade o fluxo, acontece, é real. E eu ficava espantada. Com um ano de médica reumatologista, um ano de método CVM. Olha que massa. Eu queria não, eu quero que a gente ancore o número de consultas, mas eu quero deixar bem registrado. Natasha, isso para mim foi a coisa mais relevante dessa live aqui. E eu espero que seja para o médico que esteja em cima do muro, para o médico que esteja, né? Porque é esse tipo de médico que eu quero na comunidade CVM, é esse tipo de médico que eu quero na família CVM. Eu não quero um médico que quer, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero um médico que entenda o valor do CVM, que é isso. É isso, é realmente você. Porque, cara, não tem nada mais valioso do que você olhar o seu paciente voltando melhor, essa gratidão genuína, né, Natasha, do paciente realmente. E eu imagino que você esteja vivendo isso. E foi por isso que o CVM nasceu, né? O CVM nasceu desses feedbacks dos meus pacientes. Os pacientes voltavam assim, tipo, e eu olhava o brilho no olho dos pacientes, eles diziam assim, tipo, a coisa que eu mais ouvia era, eu te amo. Tipo, como assim? Nem minha mãe me fala que me ama. E os pacientes diziam que me amavam. E o caramba, bicho, não dá para ficar com isso só para mim. Eu preciso compartilhar isso com mais gente, sabe? Tipo, e aí eu queria até te ouvir, né? Tem acontecido isso? Não o eu te amo, mas o brilho, sabe? A gratidão genuína, sabe? Aquela coisa que realmente toca dentro do nosso coração. Tem acontecido isso contigo, Natasha? Sim, graças a Deus. Tem acontecido. Toda Como semana. é que como é que você se sente com isso? Ah, Qual é a sensação? foi para isso que eu fiz medicina. Foi para isso que eu fiz medicina, para ajudar.
E agora, né, ajudando, inclusive, já estou planejando a conseguir fazer um serviço voluntário, porque já está me dando possibilidade disso. E aí eu vou poder, inclusive, fazer esse serviço voluntário num tempo que eu quero, que eu vejo necessário para o paciente, não do que me mandam fazer. Que massa. Eu queria te agradecer e te honrar, dizer que nós, né, o CVM, a metodologia CVM, a equipe CVM, os professores CVM, nós somos apenas ferramentas. Eu queria te honrar, queria te parabenizar, já falei isso, né, em outros locais públicos, estou fazendo isso aqui agora no Instagram com você, porque é muito fácil, Natasha, a gente se vitimizar, sabe? É muito fácil a gente cair nas nossas próprias desculpas. Você poderia ter caído na desculpa muito fácil. Ai, gente, eu sou muito jovem, deixa eu aproveitar, deixa eu curtir. Deixa eu dar meus plantõezinhos, deixa eu atender nas clínicas ali, deixa eu curtir. Consultório é pra gente mais velho. Depois, daqui a pouco eu vejo isso. Você poderia ter caído na desculpinha, eu tô em Belém, tô numa cidade grande, né? Pô, aqui eu não vou conseguir, sabe? Tipo, se fosse uma cidadezinha pequena que não tem reumato, mas aqui tem muito reumato, não sei o quê. É outra desculpa que as pessoas usam, né? Você poderia ter a desculpa de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter tempo? Você poderia ter dado desculpa, pô, eu tô começando a carreira, não tenho dinheiro. São muitas desculpas. Não funciona não funciona para mim. Ou então, tipo, sei lá, nem, será que realmente funciona? Enfim, são N desculpas. Natasha, você disse não para todas elas e disse sim para você. Sabe uma desculpa que é uma das mais poderosas e que derruba muita gente? Eu não sou capaz. É fácil para a Natasha, mas para mim é porque a minha situação é diferente. Né? Para a Natasha é fácil, porque é por isso, por aquilo. As pessoas têm uma autoestima, principalmente o médico, né? Muitos médicos com a autoestima destruída, com a sensação, com a autoconfiança destruída. Acha que não é capaz. Você também venceu isso. Então, assim, mérito seu, querida. Mérito seu. Gratidão, querida. Gratidão de verdade. E parabéns, parabéns. Que você sirva de exemplo para milhares de médicos e médicas que tem algum dessas vozinhas que está impedindo eles de serem a sua melhor versão. Que você seja exemplo para cada um deles de que sim, não importa a sua idade, não importa a especialidade, não importa onde você atende, quais as suas dificuldades. Quando você realmente entende que aquilo é uma missão, a gente não discute com missão. É para ir? Vamos lá, vamos fazer. Né? Então, parabéns. E É, obrigado por estar aqui. é isso mesmo, Eldrin. Uma coisa que eu sempre, durante ouvindo os podcasts, eu ficava me imaginando assim, não, ouvindo as dificuldades, né? E eu coloquei para mim assim, não, mas se ele conseguiu, por que eu não posso? Vai demorar, talvez, provavelmente. Mas eu vou conseguir. Se ele conseguiu, eu posso também fazer a mesma coisa. Não é impossível. E é pelo bem dos meus pacientes. Eu quero ver uma coisa diferente. Eu não quero continuar vendo o que eu estou vendo. Não quero continuar nesse ritmo que está sendo, que é sofrido até para eles. Então é isso que eu quero. Eu quero poder realmente fazer, de repente, ainda tem algumas limitações de eu entender que eu posso crescer mais. Acho que eu não posso ainda, mas a gente vai trabalhar nisso. E ampliar isso aqui. Ampliar mesmo, né? Para quem pode pagar e para quem também não pode. Um dia a É gente vai chegar isso. nesses que não podem mesmo. E de uma forma completa também, de uma forma que tem que ser, não da forma como está sendo colocado atualmente, no ritmo de atendimento que está sendo feito para essas pessoas que não podem. Querida, gratidão de verdade. Uma honra te ter na tribo dos médicos aí de alto impacto, os médicos que, como eu falei, eu botei num post esses dias, dos médicos de coração puro, médicos e médicas de coração puro,
que de verdade colocam o paciente no centro, colocam, se preocupam de verdade, genuinamente com seus pacientes. E como consequência disso, né, o maior gatilho da vida, que é a lei do retorno, volta para você. Então, de verdade, muito feliz, muito grato. E hoje você pagou meu salário. Tá aqui nessa live comigo. Quero te agradecer, de verdade. De verdade mesmo. Tá bom? Eu quero agradecer o convite. Quero que você finalize aqui, né? Qual o recado que você dá para uma médica? Vamos lá, alguém que conecta muito com você. Uma médica que está ou saindo da residência agora no final no ano que vem, ou que já saiu agora em março e que está em dúvida. Pô, será que no primeiro ano, será que eu já consigo começar no particular? Pô, mas eu não tenho dinheiro ainda. Será que eu vou dar conta? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que você falaria para essa pessoa? Eu diria que a nova geração de médicos, aprendeu muito e a gente agradece muito o que a gente teve de aprendizado com nossos preceptores num ritmo, numa década, num tempo diferente do que é o hoje, que está muito diferente mesmo de quando até a gente entrou, né, na medicina. Então, eu diria que a gente tem a oportunidade real de mudar isso. A oportunidade de fazer diferente e fazer da forma que a gente vê escrita no livro. De que a gente aprendeu e que não tem... tem que ser... A realidade também tem que ser conforme o livro. Não tem como distinguir. A gente tem essa oportunidade e tem a oportunidade hoje de fazer diferente. Então, acredite que a gente pode também fazer. Só que para isso a gente precisa se esforçar um pouco mais, da mesma forma que a gente se esforçou lá no passado para passar no vestibular, para passar nas residências ou qualquer outro tipo de seleção que a gente já passou. Vai doer mais um pouquinho. A gente sabe que depois que a gente termina a residência, a gente quer descansar. Mas não vai acontecer isso. A gente ainda tem muita coisa para passar, para aprender. Então, é acreditar que isso, o que a gente sempre quis, pode ser realidade. Acreditando, a gente consegue, pelo menos, planejar esse caminho melhor e um dia atingir. Mas a gente tem que acreditar e confiar. Fazer as metas também, né? Mas acreditar que a gente pode sim, a gente pode tudo, sim. Falou como gente grande. Gratidão. Um abraço para sua mãe, para sua amiga aí de infância, que foram suas grandes mentoras, suas grandes professoras aí, e que te ensinaram o que hoje os teus pacientes continuam te ensinando, né? Que é através do sofrimento. Fica com Certo. Deus, querida. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente.